A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor seja com você, que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar. Louvado e exaltado seja o Senhor, o nosso Deus, que nos deu essa vitória com honra, com alegria e com graça. Porque a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não acrescenta desgosto. Muito bem, hoje é o dia 221 e o tema da nossa oração é libertos da procrastinação espiritual. Vamos orar conforme aquilo que está escrito no livro de Ageu, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. Porque há essa necessidade de que nós venhamos não apenas a servir ao Senhor em nossas casas, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas é necessário que a gente sirva como Ele quer que seja e no tempo dEle. Muitas vezes nós retardamos de fazer aquilo que deve ser feito e vamos ler essa palavra, meditar. Essa é a palavra da nossa meditação hoje, tá? Para esse dia de hoje, na porção que buscaremos das mãos do nosso Deus. E vamos aprender de Deus a sermos proativos, não apenas em nossas vidas, mas também na obra dele. Embora tudo que fazemos para nós, direta ou indiretamente, tem que ser para louvor da glória do Senhor, é para a obra do Senhor. Verdadeiramente, nós precisamos ser ágeis, né? E colocar a mão na massa, colocar a mão no arado, fazer aquilo que tem que ser feito, fazer com excelência. Mas vamos meditar no que diz a palavra do Senhor. E diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeieis muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor,
falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Louvado seja o Senhor. Então é isso, vamos orar ao Senhor para que nós não tenhamos espírito de procrastinação naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque assim como o Senhor disse que era com o povo dele para que a obra dele fosse construída, fosse edificada, assim também o Senhor é conosco para que nós façamos a obra dele. Muitas vezes a gente pede bênçãos ao Senhor que Ele nos concede e essas bênçãos a gente usa como motivo para deixar a obra do Senhor parada. E ali às vezes chega a estagnação e a gente não entende o porquê. Por que o Senhor permitiu o céu fechado? Por que o Senhor permitiu coisas que não deveriam estar acontecendo, mas é porque a obra dele está parada e é necessário que desçamos a casa do oleiro para que ele nos renove e a gente coloque a mão no arado e faça o que tem que ser feito. E assim ele, o Senhor dos Exércitos, abençoará não apenas as nossas vidas, mas também todas as obras nas nossas mãos, porque ele é conosco. Amém? Então, oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, eu te louvo e eu te exalto nesse momento, Senhor, declarando que só o Senhor é Deus e que não há nenhum outro além de ti, certa de que o Senhor está ouvindo essa oração, mesmo sem eu merecer, mesmo sem que essa pessoa que está nessa jornada de fé comigo mereça. O Senhor atende a nossa intercessão. Por isso, Pai querido e Pai amado, humildemente nós pedimos perdão ao Senhor, meu Deus, pelas obras paradas. Meu Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pelos talentos enterrados e nós invocamos ao Senhor para que assim como o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, desperte também o nosso espírito para que possamos fazer aquilo que tem que ser feito no seu reino, porque a obra é grande, meu Pai, mas os ceifeiros são poucos e por isso nós não podemos fracassar, não podemos estagnar, não podemos estar parados. Senhor, nesse dia em que a gente vem buscar do Senhor essa bênção de, em hipótese alguma, haver em nós e naqueles por quem oramos, espírito de procrastinação espiritual, vem, meu Deus, com o seu toque e nos liberta e nos faz ousado na tua presença diante dos homens, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, e lança por terra toda a conversa de Satanás e lança por terra toda a obra do inferno que se levanta para tentar parar o seu povo, meu Deus, e ali traz a tua bênção, o teu favor, sê conosco, meu Pai, fortalece as nossas mãos, dá-nos pés como de corça para fazermos aquilo que tem que ser feito com a celeridade necessária e com a excelência que o Senhor exige, mas o Senhor é aquele que nos capacita para sermos excelentes. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, nossas mentes e corações. Meu Deus, visita aqueles por quem oramos, que conosco serão um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito. E ali, meu Deus, faz a tua obra em nosso espírito, ó Deus, em nossa alma, em nossos
caminhos na obra das nossas mãos. Senhor, purifica-nos cada dia mais e mais, e nós te agradecemos por mais essa bênção, por mais esse renovo, porque tu és perfeito, porque tu és maravilhoso e és o único Deus, não há nenhum outro além de ti. Tu és o único, ó Deus. Digno de toda honra e toda glória ao Senhor. Nós te agradecemos por mais essa bênção que o Senhor nos deu nesse dia. E te adoramos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém.